A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. Hoje vamos estudar mais 3 igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse. Falaremos hoje sobre Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você ainda não é inscrito no canal, lhe convido a se inscrever, ative as notificações, compartilhe, para que você possa então nos ajudar a divulgar a mensagem do Evangelho de Jesus. A mensagem que o Senhor Jesus enviou às suas 7 igrejas, que representam a Igreja Universal, que representam a Igreja em todos os 4 cantos da terra, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo, independente da denominação. A Igreja de Jesus é o corpo místico, é um corpo que é composto por todos os salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Lhe convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, porque na aula anterior estudamos 4 igrejas. Nesta, iniciaremos pela 5ª igreja, a Igreja de Sardes. A partir do versículo 1, acompanhe comigo a leitura. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Analisando o contexto histórico da cidade de Sardes, obtemos informações importantes para o entendimento da passagem bíblica a qual estamos estudando. Era uma cidade que estava situada numa colina, protegida por muros intransponíveis. Por causa disso, os seus habitantes achavam que eles nunca seriam derrotados. O nome desta cidade significa os remanescentes, aqueles que restaram. Era uma cidade que tinha um orgulho próprio. No entanto, o Senhor Jesus os alerta sobre uma questão importantíssima, sobre uma questão chamada vigilância. Resgatando uma parte do contexto histórico, quando esta cidade por 2 vezes foi derrotada devido à sua arrogância, devido à sua falta de vigilância. Os episódios a que me refiro estão relatados na história e dizem respeito ao rei Ciro e ao rei Antíoco. O primeiro, rei Ciro, derrubou a cidade no ano 529, quando ele aproveitou uma única vulnerabilidade que havia no muro e aproveitou um momento de distração quando os soldados estavam dormindo. Eles achavam que a cidade era intransponível, mas no momento de falta de vigilância, eles caíram e foram derrotados. O segundo episódio acontece com o rei Antíoco, quando ele também aproveita um momento de distração e também derrota a cidade de Sardes. Veja como o orgulho pode nos deixar vulneráveis. Por isso, Jesus disse para essa igreja: seja vigilante. Olha, preste atenção, senão eu virei de noite como um ladrão e vocês não vão perceber. Então, a vida cristã, ela precisa ser vivida com vigilância. Devemos orar e vigiar. Não adianta só orar, só clamar a Deus. Nós também precisamos estar atentos. Jesus disse para nós sermos simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, nestes dias em que vivemos, precisamos estar atentos contra as astutas ciladas do diabo, contra as astutas ciladas do inimigo que quer nos destruir. Outra informação importante é que a padroeira da cidade de Sardes era a deusa Cibele, a quem se atribuía o poder de dar a vida. Todavia, Jesus manda uma mensagem para esta igreja dizendo que ela estava morrendo. Alguns já estavam mortos, outros estavam à beira da morte. E o Senhor Jesus alerta esta igreja e diz para ela que só Ele, o Senhor Jesus, é quem pode dar a vida. O Senhor Jesus repreendeu a igreja nesta cidade,
porque ela tinha nome. No grego também significa fama. Ela tinha nome, fama de quem estava viva, mas na verdade era uma igreja considerada morta aos olhos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus conhece ela por dentro. Aquilo que nós olhamos, talvez olhamos para algumas igrejas e pensamos: olha que performance, olha que igreja abençoada, olha que igreja como ela cresce. Será que ela está de fato crescendo? Será que de fato ela é uma igreja que está seguindo os princípios do Senhor Jesus? Só o Senhor Jesus conhece-nos por dentro. A aparência de que está vivo, a aparência de quem vive é uma coisa, todavia só o Senhor Jesus conhece ela por dentro. E esta era uma igreja que tinha nome, tinha fama, tinha performance. Mas como era ela por dentro? Para Jesus, muitas pessoas contaminadas. Para Jesus, muitas pessoas mortas, espiritualmente mortas, enroladas em pecados, enroladas nas suas situações, na vida, neste mundo. Só o Senhor Jesus conhece-nos por dentro e por fora, mas é Ele quem pode dar a vida. E é isso que Jesus está dizendo. Não seja hipócrita, como eram os fariseus. Os fariseus diziam uma coisa, mas faziam outra. Eles eram atores. O Senhor Jesus não quer que eu e você atuemos. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida verdadeira. O Senhor Jesus disse para aquela igreja que ela precisava de um reavivamento. Para que houvesse um reavivamento, precisava acontecer duas coisas. O primeiro é reconhecer que há algumas pessoas que estão mortas. O segundo é também entender e reconhecer que tem pessoas que estão dormindo, ainda não morreram, mas estão num sono profundo, que precisam ser despertadas. Só o Senhor Jesus pode dar a vida, só Ele pode nos despertar deste sono. E Paulo nos exorta a isso, que não é hora de nós estarmos cochilando, dormindo, mas de nós nos despertarmos do sono, porque o Senhor Jesus está voltando. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, nos arrepender, pedir perdão, clamar pelo avivamento do Senhor. Em 2 Crônicas capítulo 7 diz que se este povo que se chama pelo meu nome orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar ao Senhor, então o Senhor vai ouvir a oração, vai ouvir lá do céu, vai sarar a terra, vai trazer este verdadeiro avivamento para mim e para você. O conteúdo desta carta não deve ser encarado apenas como um conteúdo histórico que foi enviado a uma igreja lá na Ásia Menor, lá na Turquia, mas que também é aplicado à igreja dos dias de hoje. Afinal de contas, todas as cartas terminam com a expressão: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conta-se que um pastor, percebendo que sua igreja estava morrendo, que a sua vida espiritual estava indo embora, ele começou a orar e buscar a Deus sobre como ele haveria de resgatar a igreja do Senhor, como ela poderia ser reavivada. E ele já estava muito triste com aquela situação. Certo dia, o Senhor lhe deu uma estratégia, e então ele convidou a todos os irmãos para que não faltassem no próximo domingo, porque ele iria fazer o culto fúnebre para enterrar a igreja. Então, todas aquelas pessoas curiosas, as pessoas que ouviram esta mensagem, elas não faltaram naquele domingo. Elas foram ao domingo que o pastor designou, e quando chegaram, encontraram um caixão próximo ao púlpito. Naquela ocasião, o pastor os convida para que um por um formem uma fila e venham se despedir da igreja. Que olhem pela última vez para aquele caixão e possam entender a razão pelo qual a igreja estava morrendo. Então, a igreja cheia, uma fila enorme, eles vêm e começam a olhar. E à medida que eles olham para o caixão, a reação foi diferente em cada pessoa, mas a maioria deles sai dali contristado, chorando, se despede chorando. Outros talvez constrangidos. E a reação foi que, após cada um sair, após aquela ocasião, a igreja foi diferente. Aquela igreja experimentou um grande avivamento. Um detalhe é que quando eles olhavam para o caixão, não tinha um corpo lá, não tinha uma placa da igreja lá, não tinha o nome da denominação lá dentro, mas tinha um espelho
quando cada um olhava para dentro do caixão, ele se via lá dentro. O motivo pelo qual a igreja está morrendo, ele parte de mim e de você. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Se a igreja está morrendo, se a igreja está sofrendo, eu e você também somos culpados. Se precisamos de um avivamento, eu e você precisamos buscar a Deus. Estamos enfrentando dias difíceis. Como eu e você estamos encarando esta situação? Estamos aproveitando esse momento de pandemia para buscar mais a Deus, para orar, para ler a palavra, para estar mais próximo de Deus? Ou estamos perdendo o nosso tempo no entretenimento? Não que todo entretenimento seja pecado, não é isso. Ou estamos gastando toda a nossa hora, todo o nosso tempo no Netflix, no Amazon Prime, na televisão, no videogame? Onde estamos dedicando a nossa vida? Estamos nos aproximando de Deus ou estamos nos afastando de Deus? As provações, as provas, as lutas que nos sobrevêm, muitas delas nos vêm para nos aproximar de Deus. Que o Senhor continue te ajudando, que o Senhor nos ajude para estar mais próximos do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando. A mensagem dele para esta igreja foi: ser vigilante, presta atenção, porque senão eu virei de noite e você não estará esperando e você será derrotado, você vai ficar. Ser vigilante. A igreja de Sardes 2 vezes perdeu. A cidade de Sardes foi destruída 2 vezes porque lhe faltou vigilância. Tinha uma autoconfiança. Onde está a tua confiança? Confia no Senhor. O Senhor é o teu ajudador. Não confie nos homens. Coloque no Senhor a tua confiança. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 fala que esta igreja era uma igreja que vivia de aparências. Vamos tomar cuidado com essa situação, porque viver de aparências é algo que não leva a lugar algum. Jesus nos disse, lá nos evangelhos está relatada esta história, que o Senhor Jesus foi buscar fruto numa figueira. Uma figueira bonita, com muitas folhas, uma figueira frondosa. Mas quando ele chega, procura e não encontra um fruto sequer. O texto nos diz que o Senhor Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca-se. Que o Senhor Jesus possa encontrar fruto em nós. Aqui o texto diz que o Senhor Jesus disse a essa igreja: conheço as tuas obras. Só Jesus sabe o que nós estamos fazendo. Você pode esconder de todas as pessoas, mas do Senhor Jesus você não pode esconder, porque Ele conhece as tuas e as minhas obras. Ele sabe que tipo de fruto estamos produzindo. E ali Ele diz: você tem nome, você tem fama de que vive, mas você está morto. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que possamos ser frutíferos na casa de Deus, na obra de Deus. O Senhor Jesus, no versículo 2, diz que suas obras não eram íntegras. Eles promoviam seu próprio nome, a sua própria fama, mas não o de Cristo. Tomemos cuidado, porque hoje muitos homens, muitos pastores querem promover o seu nome e não o de Jesus Cristo. Hoje nós temos todo mundo em cartazes, mas onde está Jesus? Onde está o nosso Senhor? Recebemos as pessoas com muita educação, com muito respeito, com muita pompa e circunstância. Mas e Jesus? Como estamos recebendo Jesus nas nossas vidas, nas nossas igrejas? Ele é a prioridade. No versículo 3, o Senhor os adverte para que estejam atentos, alertas, vigilantes, porque o Senhor Jesus vem a qualquer hora, na hora que muitos não estão esperando. No versículo 4, o Senhor fala que a causa da morte é o mundanismo. Eles estavam se conformando com o mundo. Há um problema grave aqui, porque primeiro você começa com a amizade do mundo, depois você passa a amar o mundo, depois você passa a se conformar com o mundo, depois você é condenado com o mundo. Então, tomemos cuidado com essa evolução. O mundanismo quer tomar conta de nós. O mundanismo aqui é esse sistema moral todo deturpado, esse relativismo. O que para mim é pecado, para você não é. Como assim? A palavra de Deus diz exatamente o que é certo e o que é errado.
Os padrões morais e éticos das Escrituras Sagradas são estes que devemos adotar para as nossas vidas, não o padrão deste mundo que muda toda hora. Um detalhe importante é que, embora muitos estivessem morrendo e mortos, ainda havia um remanescente, um restinho fiel. Deus está preservando a tua vida. Deus quer que você influencie os outros positivamente, como sal da terra, como luz do mundo. O versículo 5 nos fala sobre a promessa para o vencedor. O vencedor não é aquele que está morto, não é aquele que está dormindo, mas aquele remanescente fiel. É aquele que foi reavivado, é aquele que permanece firme nos caminhos do Senhor Jesus. Aquele que não se contaminou com o pecado e com o mundo. Esse vai receber as promessas do versículo 5. E quais são elas? Veja, o vencedor receberá vestes brancas, sinal de pureza, sinal de vitória, sinal de bênção. O vencedor não terá o seu nome riscado do livro da vida. Nós temos outras referências, como Moisés, dizendo a Deus que se ele não perdoasse aquele povo, que riscasse o seu nome do livro da vida. Veja, este livro é um livro importante. Tem pessoas que têm o seu nome lá, mas que podem ter o seu nome riscado desse livro. Que você não seja essa pessoa. O Senhor Jesus quer deixar o seu nome lá. O Senhor Jesus quer preservar o teu nome lá. Não deixe o seu nome ser riscado, ser apagado do livro da vida. Além do mais, o vencedor terá o seu nome confessado diante de Deus e dos seus anjos. Pessoas que não tiveram vergonha de viver uma vida diferente do mundo. Pessoas que não tiveram vergonha de serem criticados aqui na terra, porque hoje nós temos um evangelho diluído. Há muitos cristãos vivendo uma vida toda torta, uma vida totalmente fora dos padrões divinos, fora dos padrões do Sermão do Monte, fora dos padrões dos ensinamentos de Cristo e dos seus apóstolos. Estão se conformando com o mundo, achando que podem viver a vida do jeito que quer, na prostituição, em todo tipo de pecado, na mentira, no engano. Mas a palavra de Deus diz em Apocalipse que lá não vai entrar adúltero, lá não vai entrar mentiroso, lá não vai entrar aquele que diz que ama, mas comete a mentira, lá não vai entrar nenhum tipo de engano. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, vale a pena ser fiel, vale a pena às vezes ser criticado, até mesmo dentro das próprias igrejas. Vale a pena ser criticado, vale a pena ter uma vida santa diante de Deus, vale a pena ser um remanescente do que ir com a multidão. O Senhor Jesus quer te salvar. O resumo que podemos fazer sobre esta mensagem para esta igreja é: Sardes foi uma igreja que não recebeu nenhum elogio do Senhor. Ela era uma igreja que estava morrendo, uma igreja que estava vivendo de aparências, uma igreja que estava se contaminando com o mundo. A igreja nasceu através do sopro do Espírito Santo, conforme está escrito em Atos capítulo 2. Se nós observarmos, o homem quando foi criado era um boneco. Quando o Senhor sopra nele, ruar, pneuma, o Espírito, ele passa a se tornar alma vivente. Veja, a partir do sopro, a partir do Espírito que recebemos, nós temos vida. A igreja tem vida porque o Espírito Santo habita nela. E há textos bíblicos que dizem que nós podemos entristecer o Espírito Santo, que nós podemos afastar o Espírito Santo, que nós podemos extinguir o Espírito Santo. Veja, temos que tomar cuidado com essas ações, porque o Espírito Santo é quem dá vida à igreja de Deus. É o Espírito Santo quem a conserva e quem vai preparar a igreja para entregá-la a Cristo, a igreja como noiva e Cristo como noivo. Então, o Espírito Santo é quem está preparando a igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível diante do Senhor. Nós precisamos da santificação que vem do Espírito Santo para que possamos entrar lá. Está escrito na palavra de Deus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Se não tivermos uma vida com Deus aqui na terra, não haverá vida com Deus no céu. Se não houver aqui santidade na terra, não haverá glória no céu. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Existe uma expressão interessante, que existe o Espírito residente, que vem e mora por ali. Não basta deixar o Espírito Santo morar na tua vida.
Você precisa deixar o Espírito Santo ser o presidente, ser o guia, ser aquele que manda na tua vida, ser aquele que dirige a tua vida, ser aquele que está no controle da tua vida. Não basta dizer, ó Espírito Santo mora aqui na minha casa, mas quem manda na minha casa sou eu. Não basta o Espírito Santo ser apenas um hóspede, ele precisa ser o dono da casa. Ele precisa estar no comando da tua casa. Que você possa permitir ao Espírito Santo, ao Senhor, estar no controle da tua vida. Agora vamos estudar a 6ª carta à igreja de Filadélfia. Acompanhe na sua Bíblia Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O nome Filadélfia é um nome interessante, significa amor fraternal. Tem este nome em virtude de sua fundação. Quando Átalo II, ele faz a fundação de Filadélfia, ele para homenagear o seu irmão Eumenes, ele então, neste amor fraternal, este amor entre irmãos, ele dá o nome à cidade de Filadélfia. Esta cidade não tinha muita coisa de especial, senão a sua localização geográfica. Ela ficava na rota do correio imperial romano. Consequentemente, por isso, ela era a porta para o Oriente. Desta maneira, Jesus usou uma expressão importante para esta igreja. Ele colocou para esta igreja uma porta aberta. Geralmente, esta porta nos vem falar de a propagação do Evangelho de Jesus. Ela tinha uma oportunidade que muitos talvez não tenham. Ela tinha o controle das rotas. Ela tinha ali pessoas passando de todo o mundo, pessoas que ali passavam e eram influenciados por esta igreja, poderiam levar a mensagem de Jesus por todos os 4 cantos da terra. Então veja, o Evangelho de Jesus também tem estratégia. E o Senhor Jesus coloca diante desta igreja uma grande porta, uma porta aberta. Não é somente para receber bênçãos, como muitos querem interpretar. O Senhor Jesus abriu portas para a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando está pregando, diz para que nós oremos, para que lhe seja dada a abertura da palavra, a porta da palavra lhe seja aberta, para que ele possa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que eu e você possamos pedir que o Senhor nos abra portas para a pregação do Evangelho, porque ele nos disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Um detalhe importante para esta igreja é que ela não recebeu nenhuma crítica de Jesus. Esta igreja não foi criticada. O Senhor Jesus não lhe apontou falhas, não lhe apontou pecados, não lhe apontou desvios de conduta. O Senhor Jesus aqui apenas a elogia. Apenas diz que ela, sendo pobre, ela tendo pouca força, ela não tendo muitas possibilidades, ela tinha sim uma porta aberta, uma oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Ela não era uma igreja de aparências, não. Ela era uma igreja verdadeira, uma igreja pobre, sincera e fiel diante de Deus. Que eu e você possamos nos adequar a este estilo de vida, a um estilo de vida de ser fiel ao Senhor. Talvez não ter nome, talvez não ter fama como a igreja de Sardes, mas ser fiel ao Senhor. O que mais importa é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado.
é que Ele cresça e nós diminuamos. O propósito da igreja é proclamar o nome de Cristo e não o nosso nome. No versículo 7, o Senhor Jesus se apresenta a esta igreja como aquele que é santo, como aquele que é verdadeiro. Que interessante! Ele é a testemunha fiel. Ele se apresenta como santo, um título do Antigo Testamento, um homem separado, e que exige de sua igreja a santidade. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Apóstolo Pedro reforça estas expressões. Então, a santidade é um atributo divino que também deve ser o nosso, que Ele compartilha conosco. A santidade, nós devemos também praticá-la. Ele também diz que Ele tem a chave de Davi. É uma referência messiânica. Aquele que de fato é descendente de Davi, aquele que atende os requisitos e cumpre a promessa. Ele que é aquele que tem a chave indica poder, indica que ele pode abrir a porta. O Senhor Jesus pode abrir a porta que está fechada. O Senhor Jesus quer abrir a porta da salvação na tua família, na tua casa. Como disse apóstolo Paulo ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A porta da salvação já foi aberta. Você já aceitou a Cristo. Você é a oportunidade que Deus vai usar, o instrumento que Deus vai usar para também levar o Evangelho aos seus familiares. Deixe Deus usar a sua vida. Ele é quem tem a chave, Ele quem abre a porta, Ele quem tem a autoridade, Ele quem tem o poder. Importante notar que o versículo 8, ele faz referência à porta aberta. Lembrando que esta cidade era uma cidade que tinha a porta aberta para difundir a cultura grega aos bárbaros da Ásia. No entanto, o Senhor Jesus direciona a sua mensagem dizendo a eles, olha, não difundam então a cultura grega aos bárbaros, mas levem o Evangelho. Aproveitem a oportunidade para falar de Jesus Cristo. O Senhor Jesus conhece a cultura, o local que nós estamos. Ele conhece os desafios que nós enfrentamos. E Ele tem uma mensagem direta para você dentro da tua sociedade, dentro da tua cidade, dentro do local onde você está. O Evangelho muitas vezes não é pregado da mesma maneira em todas as cidades, em todas as regiões. As estratégias muitas vezes podem mudar. Mas saiba, o Espírito Santo vai te dar graça e sabedoria para você pregar a palavra em cada local que você estiver. O versículo 9 nos revela uma verdade importante. O fato de você ser fiel a Deus, o fato de você ser fiel ao Senhor Jesus e não ter nenhuma crítica contra a sua vida, não significa que você não vai ter nenhum tipo de luta e prova e tribulação e perseguição. O versículo 9 nos mostra uma informação importantíssima. Porque apesar desta igreja ser fiel, não ter nenhuma crítica do Senhor Jesus, deles serem pobres, deles serem fiéis, deles terem porta aberta, do Senhor ter a chave e estar a favor deles, não significava que eles não teriam perseguições, provas, tribulações. Não. Esta igreja estava sofrendo uma perseguição forte dos religiosos daquela cidade. O Senhor Jesus chega a dizer que eram a sinagoga de Satanás. Havia uma comunidade judaica muito forte e muitos deles se opunham ao Evangelho de Jesus Cristo, se opunham à igreja de Jesus Cristo. Muitos judeus não aceitavam Cristo como Salvador. Muitos crentes que eram de origem judaica estavam sendo expulsos da sinagoga porque estavam crendo em Cristo Jesus como Salvador do mundo, como Messias prometido. Eles eram expulsos, excomungados das sinagogas. Mas aqui o Senhor Jesus faz uma promessa a esta igreja. Olha, o teu testemunho, a tua fé, a tua fidelidade não vai ficar em vão. Muitos destes que estão hoje te criticando, muitos destes que estão falando mal de você, um dia estes da sinagoga de Satanás, eu os farei que venham e prostrados adorem. Não adorem a igreja, adorem o Senhor Jesus. Eles vão se arrepender, eles vão se converter, eles vão reconhecer que vocês são os verdadeiros cristãos. Muitas pessoas que hoje falam mal de você, criticam você pela sua vida, pela conduta que você tem no Evangelho de Cristo.
Talvez você não participe de certos churrascos e de certas festas que são promovidas e seus familiares lhe criticam, porque você é o diferentão, porque você não participa das coisas que eles participam. Talvez você seja isolado, mas eu lhe digo que um dia eles vão reconhecer que Deus é na tua vida. Eles vão reconhecer que você é servo e serva de Deus, que você, nesta vida separada do mundo e do pecado, você é um servo de Deus. Você é um instrumento do Senhor na terra. Então, continue tendo uma vida santa e separada, porque o Senhor é quem vai te recompensar. O versículo 10 foi uma mensagem poderosa para eles e é para nós, Igreja do Senhor Jesus. Porque está escrito lá: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, da tribulação que há de vir para tentar todos os que habitam na face da terra. Aqui nós temos várias interpretações bíblicas. Para nós que pregamos sobre a questão pré-tribulacionista, acreditamos que o Senhor Jesus irá guardar a sua igreja da grande tribulação. Existem outras correntes teológicas que não veem o mérito aqui, que acreditam que passaremos pela grande tribulação. Todavia, para nós, pré-tribulacionistas, nós cremos que o Senhor Jesus vai nos guardar desta hora. Em ambos os casos, há questões bíblicas que comprovam que o Senhor Jesus vai guardar a sua igreja, seja antes ou seja na tribulação. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que foram guardados enquanto aconteceu, por exemplo, o grande dilúvio. Noé foi guardado, ele e sua família, durante aquele período. Haverão pessoas que vão ser guardados durante a grande tribulação. Ainda haverá salvação. Falaremos disso em próximos capítulos. Então pessoas se converterão na grande tribulação. Sim. Então o Senhor vai guardá-los durante a grande tribulação. Mas também temos o caso de Enoque, que andou com Deus e o Senhor o trasladou. E ele foi trasladado e não passou e não participou daquela ocasião do dilúvio da sua época. Também temos os casos de pessoas como Elias, que foi trasladado. Então existem referências de pessoas que são guardados da prova e de pessoas que são guardados na prova. Aqui temos um caso que a igreja, segundo a visão pré-tribulacionista, será guardada da prova ou da grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus será arrebatada, será retirada da terra antes da grande tribulação. Esta é a visão pré-tribulacionista. Todavia, o texto bíblico está dizendo que o Senhor vai nos guardar. Os fiéis serão guardados. Independente da sua corrente teológica, da sua corrente de interpretação, o Senhor vai guardar a sua igreja. E esta é uma promessa, que não podemos desviar dela. Independente se a visão é pré, é pós, é mid, não importa. O texto é claro. Quem é fiel será guardado pelo Senhor. O versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É um alerta para mim e para você. Mesmo que você esteja vivendo uma vida santa, andando com Deus, não tem nenhuma crítica como esta igreja não tinha. Você está se esforçando para fazer a vontade de Deus. Você não é perfeito, mas busca a perfeição. Você não é santo como o Senhor gostaria, mas você está se santificando a cada dia, lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você está buscando a santificação. Não mude. Guarda, proteja o que você tem. Permaneça fiel. Não seja influenciado para deixar de ser aquilo que você é. Muitas coisas ao nosso redor querem fazer com que mudemos a nossa opinião, mudemos a nossa atitude, mudemos o nosso proceder. Não. Seja quem você é, quem o Senhor Jesus quer que você seja. Ou seja, um crente salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Todos os dias você lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Temos falhas, pecados. Mas todos os dias dobramos os nossos joelhos, pedimos perdão pelos nossos pecados, clamamos a Deus, pedimos a misericórdia de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos permanecer firmes na sua presença. É isso que Ele está dizendo. Guarda o que tens. Não deixe que ninguém tome a tua coroa.
Alguém quer tomar de você, quer tirar a tua salvação, quer que o teu nome seja riscado do livro da vida? Não permita, vigie, esteja alerta, esteja atento. Então a carta termina dizendo: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui são as promessas, promessas gloriosas. Esta cidade sofreu várias vezes por terremotos. Era uma cidade que nem sempre estava tão firme, passava por muitas dificuldades, mas o Senhor está dizendo aqui: vou fazer de vocês como colunas. Vocês ficarão firmes, inabaláveis no templo do meu Deus. Vocês terão um novo nome. A cidade de Filadélfia teve o nome trocado pelo menos 3 vezes. E eles sabiam que essas trocas de nomes eram muitas vezes em virtudes de honras que ela estava recebendo ou estava prestando. O Senhor está dizendo: vocês terão um novo nome, um nome honrado, um nome diante de Deus. Vocês terão o nome da cidade do meu Deus, o nome do meu Deus. Vocês são propriedade particular do Senhor. Você pertence a Deus. Você é dele. Então, não deixe o inimigo roubar a tua salvação. Não deixe o inimigo roubar a tua alegria. Não deixe o inimigo roubar a tua comunhão com Deus. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Vamos agora estudar a 7ª igreja do Apocalipse, Laodiceia. Acompanhe comigo, Apocalipse 3, versículos 14 a 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A última carta, endereçada à igreja de Laodiceia, foi a carta mais pesada, mais dura do Senhor Jesus. Não tem sequer um elogio, somente críticas e exortações. Mas graças a Deus que tem as exortações para o arrependimento, para que se voltem para Deus. Mas então, vamos analisar um pouco mais os detalhes dessa carta. Laodiceia era uma cidade importante, uma cidade rica na Ásia Menor. Uma cidade poderosa, e a igreja daquela cidade consequentemente se beneficiava disso. Tinha crentes poderosos, ricos, tinham recursos, mas o povo daquela cidade, a igreja naquela cidade, não estava sendo um bom exemplo para a humanidade, para a sociedade. Era um sal que não estava salgando, eram pessoas que não estavam influenciando. Um detalhe importante sobre a cidade de Laodiceia era que, embora ela estivesse próxima do rio Lico, no vale do rio Lico, a água não estava tão próxima da cidade. Ela precisava ser encanada e transportada por aproximadamente 10 quilômetros, diferentemente de 2 cidades importantes e vizinhas de Laodiceia. A cidade de Herápolis, ela tinha águas quentes, águas termais, enquanto que a cidade de Colossos era uma cidade que tinha água refrescante, água fria. Quando estas águas encanadas chegavam à cidade de Laodiceia, elas chegavam mornas,
Consequentemente, não se podia beber esta água diretamente, porque ela dava náuseas, ela provocava o vômito. Então, era um aspecto histórico da cidade que o Senhor Jesus traz para dentro da sua igreja. A igreja de Laodiceia, ela não era nem fria e nem quente. Ela era assim como a cidade. Tinha águas mornas. A igreja não estava nem sendo refrigério, refrescante para a alma das pessoas, com uma mensagem de Deus refrescante que alivia a alma. Ela não tinha esta mensagem. Mas também não tinha a mensagem que era como a água termal, que trazia saúde. As águas quentes eram usadas com propriedades para a cura. Então ela também não tinha poderes de curar a alma ferida e também não tinha o poder de refrescar a alma. Irmãos, como tem sido a nossa palavra? É uma palavra, Jesus disse, que nós devemos falar sim, sim, não, não. Ou seja, não podemos ficar em cima do muro. Há pessoas que nem pendem para um lado e nem para o outro. Neste caso, muitos de nós, do meio pentecostal, só interpretamos que é importante ter a água quente, o fogo do Espírito. Só precisamos ser quente no fogo do Espírito. Mas o texto bíblico é claro, oxalá foras frio ou quente. Ou eu trago uma mensagem de refrigério, que é água fria. Refrigério para a alma. O Senhor Jesus é o nosso refrigério. Lá está escrito no Salmo 42, que o servo brama pelas correntes das águas, as águas frescas. A água fresca é importante. Nós também podemos ser frios no sentido de refrescar a alma do mundo, das pessoas. No entanto, nós pentecostais sempre puxamos apenas para o fogo do Espírito Santo, o poder pentecostal. Mas o texto é claro, ou você é frio ou você é quente. E aqui não é frieza espiritual, aqui é refrigério espiritual. O Senhor Jesus jamais quer que sejamos frios espiritualmente. Nós precisamos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mas nossa palavra tem que trazer refrigério para a alma perdida. No caso da água quente, ela tem que trazer a cura. Ela tem que trazer a cura para a alma ferida. E só o Senhor Jesus pode fazer isso. Por intermédio da sua palavra, que é fiel e verdadeira. Não podemos ficar em cima do muro. Hoje há um evangelho diluído. Um evangelho que não prega a verdade, que não prega o arrependimento, que não prega o perdão dos pecados, que não prega que tem que mudar de vida e ser nova criatura. As pessoas precisam mudar de vida, sim. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É necessário viver em novidade de vida, é necessário ter uma vida santa. Está escrito em Efésios capítulo 4, que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Precisa ter uma vida diferente. O Evangelho de Jesus Cristo produz mudança, o Evangelho de Jesus produz transformação. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Neste gráfico você tem um mapa que mostra a proximidade das cidades de Hierápolis, de Colossos e de Laodiceia. Não basta você estar próximo de pessoas que têm uma vida espiritual. Não basta você ter o refrigério muito próximo de você. Você precisa ser o refrigério. Você precisa ter a palavra de cura. Não basta só estar próximo de pessoas. Você precisa ser a influência. Você precisa produzir o fruto. Não basta seu pai e sua mãe serem crentes. Você precisa ser crente. Você precisa desenvolver a sua fé. Não basta você ter amigos que são servos e servas de Deus. Você também precisa ser servo de Deus. Hierápolis estava cheio de águas quentes, de piscinas de águas quentes. Muitas pessoas do mundo inteiro iam para lá para se curar de enfermidades, banhando-se nessas piscinas naturais. No entanto, muitas pessoas acabavam morrendo no caminho, mas o Senhor Jesus, Ele pode curar a tua alma. E eu e você, como crentes em Cristo Jesus, podemos dar esta palavra para as pessoas que estão morrendo.
nós temos a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. E esta palavra, ela está ao nosso alcance, porque o Senhor Jesus entregou-a em nossas mãos. Que possamos ser esta influência positiva, que possamos ser como estas piscinas que traziam refrigério para o corpo e para a alma das pessoas. O Senhor Jesus quer usar a sua vida para influenciar as outras pessoas. O Senhor Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia como aquele que é o Amém, a testemunha fiel. O Amém aqui significa aquele que é verdadeiro. No hebraico, a palavra verdadeiro, o Amém, são palavras muito correlacionadas. E a palavra verdadeiro ou verdade é a palavra emet. E ela possui pelo menos numa raiz 3 letras importantes. O Aleph, o Mem e o Tav. O Aleph é a primeira letra, o Mem é a palavra do meio, que está na metade do alfabeto, e o Tav é a última letra do alfabeto. Jesus é a verdade, Jesus é o Amém, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Mas interessante que na palavra verdade, Jesus também está no meio. Jesus está do começo, no meio e no fim, ou seja, Jesus quer a completude da sua vida. O Senhor Jesus não quer estar somente no começo da sua fé e no fim da sua fé. O Senhor Jesus quer passar com você no meio desta tribulação. O Senhor Jesus quer passar com você no meio dessa dificuldade. Ele quer que esteja com você também no meio dos anos. Abacuque orou: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O princípio da fé é maravilhoso. Estamos todos felizes e alegres. Mas durante o período que caminhamos, a tristeza, as tribulações, muitas coisas nos sobrevêm. E durante o meio da caminhada, pode ser que você seja tentado a desistir. O meio é um período difícil, mas Jesus também quer estar no meio. E Ele também quer estar no seu fim. Porque a palavra de Deus também diz que é melhor o fim do que o princípio. Você precisa chegar lá. Você precisa estar com Cristo. Você precisa chegar até o final. Não abandone o Senhor no meio da caminhada. Convide o Senhor Jesus para estar no teu barco, na tua vida, todo o percurso. Não dê um tempo para o Senhor Jesus. Não se afaste do Evangelho. Não se afaste de Cristo. Se aproxime dEle. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas também está escrito que se você o deixar, Ele também te deixa. Então, não seja você o causador do afastamento de Deus da sua vida. Se aproxime do Senhor. Hoje é dia oportuno para se chegar aos pés de Cristo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Outro ponto importante na apresentação de Jesus à igreja de Laodiceia foi esta expressão, o princípio da criação de Deus. Ou seja, Ele não é aqui a criatura ou parte da criação. Ele é o Criador. Aqui foi usado o verbo arquê. Algumas traduções em português podem parecer que Ele faz parte da criação, mas Ele é um Deus transcendente. Diversos outros textos das Escrituras mostram que Jesus é a fonte, é a origem. Aqui neste texto também está assim. Porém, dependendo de como você coloca a palavra no português, fica parecendo que Ele faz parte da criação. Quando na verdade aqui está dizendo que Ele é a origem, Ele é a fonte, Ele é o objetivo. Foi Ele quem originou a criação, porque Ele é o verbo, e o verbo é quem dá ação à frase. Foi o verbo quem originou a criação. O Senhor falou e o verbo executou. Então Jesus não é criatura, Jesus é criador. Então Ele se apresenta como criador aqui para esta igreja. A cidade de Laodiceia era importante na Ásia Menor, era rica, embora a sua água causasse náuseas, embora o seu colírio, a medicina avançada, esta cidade produzia um colírio raro que era importante para a medicina e para os olhos, e ela também produzia roupas, uma lã especial, uma roupa na cor preta que era importante para o comércio e para a riqueza dessa cidade. Mas o Senhor Jesus, embora esta cidade fosse rica, embora a igreja nessa cidade fosse rica, fosse uma igreja abastada, o Senhor Jesus pega todos esses detalhes da cultura daquela cidade e os coloca num contexto dentro da igreja, mostrando que o contraste que há entre a riqueza, entre tudo aquilo que eles se gabavam, quanto à verdadeira realidade espiritual dessa igreja.
Esta igreja causava náuseas no Senhor Jesus. Esta igreja, embora dissesse que era rica, tinha roupas, o Senhor Jesus disse que ela precisava comprar roupas. Embora ela achasse que ela era rica, o Senhor disse que ela é miserável, que ela precisa comprar ouro refinado, purificado, ter obras boas, obras que glorifiquem a Deus e não aos homens. O ouro simboliza a glória de Deus, e obras representadas pelo ouro são obras que glorificam a Deus. E eles precisavam fazer isso. Eles também precisavam comprar colírio do Senhor para enxergar a sua realidade espiritual, porque eles não estavam enxergando a sua verdadeira face, a sua verdadeira realidade. O grande problema hoje é que muitos cristãos não conseguem enxergar a sua realidade espiritual. Acham que estão bem, acham que está tudo normal, acham que está tudo caminhando muito bem e maravilhosamente, mas estão vivendo uma vida no pecado, longe de Deus, achando que serão salvos, porque um dia disseram que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Mas o Senhor Jesus disse a Nicodemos que se não nascer de novo, se não tiver uma nova vida, não verá o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. Então, é importante ouvir os conselhos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu conselhos específicos para esta igreja. Ele disse que eles precisavam comprar, trocar a sua autossuficiência pela submissão a Deus, se entregar ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eles precisavam do ouro refinado, da fé que atua através do amor. Não é uma fé filosófica, mas é uma fé prática, como disse Tiago, fé sem obras é morta. A fé precisa produzir um resultado, obras que glorifiquem a Deus. O Senhor Jesus diz para esta igreja que eles precisam comprar roupas brancas, símbolo da pureza, da comunhão com Cristo, ao invés da roupa preta que eles vendiam. Ele também disse que eles precisavam do colírio para tirar a cegueira espiritual. O Senhor Jesus quer abrir os nossos olhos. O Senhor Jesus quer fazer-nos enxergar a nossa realidade espiritual. E a realidade é que somos pecadores. A realidade é que nós precisamos do Senhor Jesus todos os dias. Há um hino muito interessante que nós temos na harpa cristã que diz: eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos da graça, da misericórdia, da bondade derramada de Deus para com as nossas vidas. Um dos detalhes mais importantes desta carta é saber que, embora toda a condição ruim espiritualmente falando, o Senhor Jesus dá oportunidades. Ele bate a porta. Se alguém ouvir, abrir a porta, ele entra. Ele disse que ele repreende todos aqueles que são filhos. O Senhor Jesus nos repreende não para nos condenar, mas para nos salvar. E dentre desses conselhos, antes de trazer o juízo, Jesus oferece a oportunidade de arrependimento. Os que rejeitam o arrependimento serão condenados, os que permanecerem fiéis serão recompensados. Aproveite a oportunidade de Jesus. Jesus bate à sua porta. Jesus bate à porta do seu coração. Esta mensagem não é somente para aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Aqui Jesus está falando para uma igreja. Ele está falando por pessoas que um dia ouviram o Evangelho e conheceram a mensagem de Jesus. Ele está falando para mim e para você. Não endurecer o seu coração. Lá em Hebreus está escrito que Israel endureceu no deserto. Mas se você ouvir a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o seu coração. Abre o seu coração para Ele. Clame a Jesus e Ele vai te perdoar. Após o estudo das 7 igrejas do Apocalipse, eu quero chamar a sua atenção para aquelas coisas que o Senhor Jesus olhou nestas igrejas e entendeu como sendo aprováveis. Ou seja, que o Senhor Jesus aprovou. E o que foi que o Senhor Jesus aprovou? Primeiro, uma igreja que não tolera o ímpio como parte dela. Apocalipse 2, versículo 2. A igreja que analisa, não deixa o pecado lá dentro sem tomar nenhuma atitude, que disciplina os seus membros quando eles erram. Hoje em dia é tão difícil disciplinar pessoas. As pessoas pecam e continuam à vontade,
como se nada tivesse acontecido. O Senhor Jesus olha para isso. Nós precisamos sim tratar cada caso. O Senhor Jesus ama o pecador. O Senhor Jesus deseja salvar o pecador. Se ele cair, o Senhor Jesus quer restaurar. Mas não tolerar o pecado. Não fazer vista grossa ao pecado. Não. A igreja do Senhor Jesus precisa tratar. Segundo ponto, uma igreja que averigua a vida, a doutrina e as declarações de seus líderes. Apocalipse 2, versículo 3. Muitas pessoas se diziam apóstolos e não eram. Nós precisamos analisar a vida dos líderes, sim. Os líderes são para ser exemplo. Como é a sua vida? Como é a sua doutrina? Estão ensinando as Sagradas Escrituras? Estão enganando o povo? Precisamos olhar, sim. Muitos estão querendo se esconder atrás da religião, se esconder atrás do ministério e continuam pecando à vontade. Mas aqui diz, nós precisamos analisar a vida, a doutrina, as suas declarações. Muitos que dizem que são, mas não são. São lobos, não são pastores. Que o Senhor Jesus guarde as nossas vidas. Terceiro, uma igreja que persevera na fé, que persevera no amor, que persevera no testemunho, que persevera no serviço e também no sofrimento da causa de Cristo. É uma igreja fiel, uma igreja perseverante. Isso o Senhor Jesus aprova. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Uma igreja que abomina aquilo que Deus abomina. Se o Senhor aborrece o pecado, nós também aborrecemos. Se o Senhor aborrece o homossexualismo, que Ele aborrece, nós também devemos aborrecer. Amamos o pecador, vamos pregar o Evangelho, vamos ensinar, vamos tratar com respeito, mas aborrecemos o pecado, aborrecemos a conduta e vamos falar contra sim o pecado, vamos falar contra a prostituição. Uma igreja que vence o pecado, Satanás e o mundo. O Senhor Jesus aprova esta igreja. Uma igreja que não anda de mãos dadas com o mundo, que não anda de mãos dadas com o pecado, que não anda de mãos dadas com Satanás, que não convida para a sua mesa. Não. O Senhor Jesus quer uma igreja santa, separada, dedicada ao Senhor. O Senhor Jesus aprova uma igreja que não se conforma com a imoralidade nem com o mundanismo na igreja. Se lá fora é normal a prostituição, na igreja não é. Se lá fora é normal as moças não casarem virgem, na igreja é normal casarem virgem. Ou seja, o jovem precisa se guardar, precisa não se prostituir. Então, se lá fora é normal o divórcio, na igreja não é. Se lá fora é normal o homossexualismo, na igreja não é. A igreja não pode se conformar com o mundo. A igreja é o oposto do mundo. A igreja tem outros padrões. A igreja segue a orientação de Cristo, da palavra de Deus. O Senhor Jesus aprova uma igreja que guarda a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. A palavra de Deus precisa estar em nós. Nós precisamos guardar a palavra de Cristo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, quem guarda a palavra de Deus será guardado. Então, continue guardando a palavra de Deus. E o oposto? O que Cristo reprova na igreja? Com base no estudo que fizemos, o Senhor Jesus reprova uma igreja que diminui a sua devoção pessoal a Deus. Ou seja, uma igreja que deixou o primeiro amor, uma igreja que abandonou as primeiras obras, uma igreja que não serve ao Senhor mais de coração com o primeiro amor. O Senhor Jesus quer um amor vivo, sincero e fiel para com Ele. O que o Senhor Jesus reprova? Ele reprova uma igreja que se desvia da fé bíblica, que tolera dirigentes, mestres e leigos imorais no meio dela. Tinha Jezabel que ensinava lá. Eles toleravam uma profetisa ensinar a prostituição. Quando nós toleramos isso, estamos nos conformando com o pecado. E o Senhor Jesus disse para nós não tolerarmos. Seja ele pastor, seja ele membro, seja ele quem for, não podemos tolerar o pecado. Pessoas que ensinam a prostituição, que levam as pessoas para longe de Deus. Outra coisa que Jesus reprova é uma igreja morta, uma igreja sem vida, uma igreja sem o Espírito, onde o Espírito Santo não tem oportunidade para agir. O Senhor Jesus quer
uma igreja viva, uma igreja onde o Espírito Santo pode convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, que pode conduzi-lo a Cristo, pode conduzi-lo a mudar de vida, de atitude. Uma igreja morta, sem o Espírito, ela não serve. Outra coisa que Jesus reprova é uma igreja que substitui a verdadeira espiritualidade, a pureza, a sabedoria espiritual por sucessos e recursos materiais. Alguns tornaram a igreja de Deus em empresa. Estão interessados somente no dinheiro. Mas o Senhor Jesus diz para nós ajuntarmos tesouro no céu. Então, o sucesso aqui material não significa sucesso espiritual. Todavia, o crente pode ser abençoado, sim, financeiramente pode. Ele pode ser próspero, pode. Mas ele não pode esquecer que ele precisa primeiro ajuntar tesouro no céu. Fazer a vontade de Deus. A sua riqueza, os seus bens precisam glorificar a Deus e não ser motivo para colocá-lo na terra ou fazê-lo querer ficar na terra, mas que o nosso desejo seja como está escrito em Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.